Eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias, lá em Efésios capítulo 4, versículo 1 a 16. Efésios 4, 1 a 16. E a Bíblia diz assim, amados. Esse texto é lindo do apóstolo Paulo para a igreja de Éfeso. Ele já preso, já nas cadeias, por pregar a obra do Senhor, né, sem fazer coisa errada nenhuma. Ele estava lá porque ele estava pregando o Evangelho e foi preso. Como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Igual o pastor faz, ele ouve, né? Tem compromisso. Fala, tudo bem, meu irmão, tudo bem, meu irmão. Te amo, em nome de Jesus. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos, e a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa que ele subiu, senão que também descerá às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Para quê? Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Para quê? Para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. E que mais? Cheguemos à maturidade. Até quando? Atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito, para que a gente precisa de tudo isso? É que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para lá e para cá, por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo, o quê? Com amor, em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Amados, presta atenção nisso. Todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas cresce. A gente tem uma criancinha e ela está lá saudável, está andando, está correndo, está comendo e ela não cresce. A gente já fica assim, tem alguma coisa errada. Alguma coisa precisa ser feita. A gente precisa ir lá e levar no hospital, vamos levar no médico. Alguma coisa precisa ser olhada. E hoje, amados, a gente está no encerramento da nossa campanha de missões. Levar o Evangelho ao mundo.
Como nós conseguimos levar o Evangelho ao mundo? Levando a palavra de Deus a todos os lugares, desde nossos familiares, aqui dentro da igreja, nossos vizinhos, até os confins da terra, até as missões mundiais. Um pastor americano chamado Bill Johnson, ele diz assim: o tempo do avivamento já chegou, mas não é para os acomodados, é para os apaixonados. Então nós precisamos ser apaixonados pela obra do Senhor, apaixonados pela igreja do Senhor, apaixonados pelo Senhor. E isso me lembra muito quando termina a pesca maravilhosa e Pedro chega para Jesus e fala assim: Senhor, eu te amo tanto. E ele fala: Pedro, você me ama? Então cuida das minhas ovelhinhas. Se a gente ama o Senhor Jesus, a gente quer cuidar das ovelhas dele. A gente ama ovelhas e a gente ama o nosso Senhor Jesus. Amados, e as oportunidades estão aí para todo lado. No Brasil, no mundo, em todo lugar, está crescendo o Evangelho, amados. A gente pega aqui notícias de lugares onde a igreja não pode entrar, onde você não pode falar o nome de Jesus. E lá a igreja está crescendo. E nós estamos aqui e queremos que a igreja cresça também. Que a palavra do Senhor vá nas casas, vá nos casais, vá nas crianças, nos adolescentes, nos jovens, nas pessoas mais idosas. E que mude a vida delas, transforme a vida delas, para que elas possam também multiplicar essa palavra. Entre os nossos parentes, na escola, na universidade, no trabalho. E a gente pode colher isso, tanto de forma pessoal, eu falando para cada pessoa, você falando para cada pessoa, mas a gente pode fazer isso juntos também, como igreja, na comunhão da igreja. E as portas, elas podem estar aqui abertas. Enquanto eu estava lendo, chegou um casal ali agora, e ele fez que ia entrar. E ela: você está louco? Ele já e saíram. Eu quero gente louca, gente, que entra aqui e fala assim: eu quero ouvir a palavra. E puxa os outros para ouvir. Não gente que acha engraçado fazer uma gracinha de entrar na igreja e depois vai embora. Amados, as portas elas podem estar abertas. A hora ela pode ser agora. Contudo, se a gente não tiver a atitude correta, a gente não vai colher em abundância. Só o pastor que viu. A gente não vai potencializar a colheita. Nessa noite, eu quero seguir nos princípios de Paulo aos cristãos em Éfeso. Eu quero falar, eu quero ser canal para que o Espírito Santo use esse momento para empoderar a sua vida, para que você seja um instrumento efetivo para a grande colheita do Senhor Jesus Cristo. Porque, amados, os campos estão brancos, as pessoas estão ansiosas, elas podem nem saber, mas elas precisam do Senhor Jesus. E a gente tem muitos obreiros. Olha quantos obreiros aqui para a seara, para essa colheita. Olha, amados, pode estar faltando ceifeiro em muito lugar, mas aqui na Igreja Batista em Rio Branco não está faltando não. Está cheio de gente capacitada e pronta para levar o Evangelho. Aqui tem muitos servos, aqui tem muitos discípulos, sejam eles adolescentes, sejam jovens, sejam adultos, sejam idosos, sejam homens, sejam mulheres, sejam solteiros, sejam casados. Gente que entendeu que agora é a hora. E essa igreja sabe muito bem disso. A gente iniciou um novo tempo. A gente iniciou um novo momento na vida, na história dessa igreja. E a gente não pode perder o bonde desse momento que está passando.
Deixar que o momento novo vire um momento velho, um momento antigo. Não, Deus está fazendo coisas novas, para que nós comecemos coisas novas. É hora dessa igreja, amados, dessa cidade, do nosso país, colher. No tempo da decepção com homens, com sistemas, a fé em Deus se torna a melhor alternativa. Igreja, esse é o tempo. A última notícia não é o que o melhor tempo virá. A melhor notícia é que o tempo melhor já chegou. O foco dessa mensagem, amados, não é que você cutuque o seu companheiro, o seu amigo que está aí falando essa mensagem para você. Não, essa mensagem é para cada um de nós. Essa mensagem é para você, é para mim, para provocar o nosso despertamento, para provocar o nosso preparo, para provocar o nosso empenho. Então, segundo esse texto, amados, para potencializar as oportunidades da grande colheita, para a gente não pegar e chegar aqui e falar assim, não, eu não estou, pastor Luiz fica falando da gente fazer discípulos. Não é o pastor Luiz que está falando não, gente, é Jesus Cristo, que falou assim, ide fazer discípulos de todas as pessoas das nações. Quando a gente não está fazendo discípulos, amados, a gente não está enganando, desobedecendo o pastor Luiz, a gente está desobedecendo o nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, e a gente precisa entender isso. Mas às vezes a gente fala assim, mas eu estou tentando e não consigo, eu estou tentando e não consigo. Então aprende hoje o que você precisa fazer. Aprende hoje, amados, o que você precisa fazer para que não passe a oportunidade, como a gente falava lá no interior, que não passe o cavalo selado na tua frente e você não vê, porque cavalo selado não passa toda hora. Esse é um tempo novo na vida dessa igreja, amados. Será que vai precisar, de repente, vir um outro pastor? Para que seja um outro tempo? Eu espero que não, amados. Eu quero ficar muito tempo aqui. E eu quero que esse tempo seja um tempo novo para a igreja. O que a gente precisa fazer, segundo Efésios? Viva de forma digna. Rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Como assim, pastor? Como assim viver de forma digna? Entenda e admita primeiro que antes de Jesus você não era digno. Você não era bom, não. Eu nunca fiz mal para ninguém, eu nunca usei droga, eu sempre fui trabalhador, sempre fui honesto. Você não fez mais que obrigação, gente. Gente. Hoje a gente tem que, eu sou bom, eu não faço mal para ninguém. Então você não é ruim, já está bom? Imagina. Amados, às vezes o pior feiticeiro aí do mundo, ele cuida bem da família dele, é uma pessoa honrada no mundo, faz caridade, e a gente acha que a gente é muito bom. Não. Sabe o que faz a gente bom? O nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho, amados, nos propõe uma mudança de vida. E a gente precisa deixar a velha forma de viver. Porque fora do Evangelho, vive-se de uma forma indigna. O Evangelho vai propor para você o quê? Novos valores, novos princípios de nobreza. Nobreza, gente. Agora, você é filho do rei. Você é diferente. Valores de grande realeza. E Paulo ele vai lá e recomenda para todos os irmãos. O que são os valores da nobreza? É nariz empinado? Não é isso não. Sejam humildes, dóceis, gentis, pacientes, apoiadores uns dos outros. Isso é princípio de nobreza, amados. Como é que você tem vivido? Se nós somos cristãos,
A gente precisa ter um comportamento digno. Isso quer dizer diferente, separado. O Evangelho ele vai elevar o nosso padrão, vai elevar o nosso comportamento, vai elevar o nosso nível. A segunda coisa que a gente precisa aprender é que eu preciso espalhar a cultura do amor. Gente, quantas vezes ele falou a palavra aí, em amor, com amor? Ele não fala assim, gente, é para pegar, abre a cabeça dos outros, enfia a Bíblia lá, que a pessoa vai ser salva. Não, é em amor. Sabe quando que as pessoas mudam de vida? Quando o Espírito Santo faz assim, dá um estalo na cabeça dele e fala assim, eu preciso mudar de vida. Enquanto isso a gente cuida. Às vezes eu quero fazer a obra que é do Espírito Santo. Eu quero fazer aquilo que Deus falou assim, deixa que eu faço isso. E deixa de fazer a obra que Deus falou para eu fazer. Espalhe a cultura do amor. Efésios 4:2 diz assim, suportando uns aos outros com amor. Não é só suportar uns aos outros, não. Não é só, ai meu Deus do céu, tem que aguentar aquele irmão, tem que aguentar aquela irmã, tem que aguentar aquele pastor lá grandão, fala gritando, meu Deus do céu. Não, é em amor. É para vocês pensarem assim, nossa, ele é grandão. Então ele fala, não é que ele fala gritando, é que ele é grande mesmo. Fala, coitado dele, vamos ter dó dele, vamos abraçar aquele irmão lá. Às vezes, no meio daquele gigante lá, tem um homem que precisa, eu ia falar um rapaz, mas o rapaz está longe, que precisa do amor de Cristo. Eu preciso, amados, eu preciso do amor de vocês também. Suportem o pastor de vocês. O amor, amados, é a arma mais poderosa do universo. E o mal quer nos submeter ao contrário. O que é o contrário do amor, amados? Indiferença, ódio. Sabe o que é interessante, amados? Quando você não ama uma pessoa, você não está nem aí se ela está com problema, se ela não está, se ela está indo para o inferno, se ela está indo para o céu. Você não está preocupado com isso. Mas quando você ama, você não quer. Você não quer que aquela pessoa fale. Gente, a gente tem filhos, eu tenho 2 filhos, vocês sabem disso. A gente sabe que eles vão dar as cabeçadas da vida deles. A gente vê, inclusive, isso, né? Porque a gente ensina, parece que não aprende algumas coisas. Mas a gente fala, a gente tenta tirar eles, a gente tenta fazer as coisas certinho para eles não sofrerem, mesmo sabendo que eles vão sofrer. Isso não é amor? E a gente precisa, como igreja, entre irmãos, tratar os outros com amor, porque só o amor vence. Como está escrito lá em 1 Coríntios 13:7, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. O amor espera, amados. Minha mãe me ama, até hoje eu creio que sim, né? Mas ficou orando 16 anos para que eu me convertesse, esperando, confiando. Pensa nessa força poderosa que é o amor. Amados, quantas vezes a pessoa ela não se converte, mas ela se converte por causa do amor. O Espírito Santo entra nela porque ela fica constrangida de como ela é bem tratada, de como ela é amada. Ela fala assim, não, rapaz, eu nem queria muito estar naquela igreja, mas o povo me trata tão bem, eu me sinto tão amado, que o pastor fica correndo atrás de mim sem querer. Eu não querer ir para a igreja, vou lá, né? Fazer o quê? Só o amor, amados, pode mudar o mundo. Terceira coisa, sirva em paz e pela paz. Efésios 4:3 diz assim, façam todo o esforço. Não fala assim, faz algum esforço, faz um esforcinho. Se não der, tá bom. Não, façam todo o esforço. O que você conseguir, o que for possível, o que for impossível. Para quê?
isso é igreja noiva do Senhor. Olha, é muito difícil me deixar bravo, mas fala mal da minha mulher. Que eu descubra que alguém está falando mal da minha mulher. Vocês vão ver o pior do pastor Luiz. Você vai ver o pastor Luiz, vai ficar feio o negócio. Aí, a gente está falando mal da noiva do Senhor. E acha que ele não vai ficar bravo, não. Eu falo mal de um irmão, de uma irmã que o Senhor ama. E a gente acha que para o Senhor está tudo bem. Que Ele ama mais eu do que os outros. Ah, tá. O Senhor não tem filhos prediletos, amados. Ele pode ter filhos mais achegados, né? Que querem mais, porque tem um filho também. Mas geralmente um pai e uma mãe corre mais atrás, não é do filho que mais ama, é do filho que mais precisa. Sirva em paz e pela paz. O que é isso? Para ter paz, você vai precisar se empenhar. Toda unidade, amados, tem um custo. E a proposta de Jesus é que a nossa venha pela paz e em paz. Alguns querem conquistar, amados, a paz pela guerra. Quem manda aqui sou eu. A gente está lá, né, nos Estados Unidos, na Rússia, a China. Quem manda aqui sou eu. Eu tenho tantas armas, tantas armas. E o Brasil fala, eu tenho um tec-tec, eu tenho um, né? Outro dia, ontem eu acho que eu vi lá. Ó, o Brasil agora fez um negócio, comprou, não sei, 36 caças de última geração. Chegou 2 já, falta 34 chegar. Mas calma, 36. Quando chegar aos 36 vai estar, ó. Quantos tem os Estados Unidos? 2.000. Gente, essa vitória, a paz pela guerra, ela acaba. Ela vai durar até chegar a outra espada mais poderosa, até chegar a outra espada mais forte. Então fica lá, fica os Estados Unidos, eu tenho 2.000 caças. Ou lá a Rússia fala assim, mas eu tenho 1.600, aí você não vacila, não, eu tenho mais bomba que você. E a China vai lá e fala assim, mas eu estou construindo os meus. Então, gente, chega um momento que o que a gente está percebendo? Eles estão olhando para o outro, vamos cada um pegar um pedacinho do mundo aqui para a gente. Até eles não querem guerra, porque podem se destruir. Mas nós servimos o príncipe da paz. Nós não fomos chamados para o ministério da polêmica, da discussão inócua. Nós somos filhos da paz. Amém. Amém. Então chega de briga, de guerra, de violência. Para colhermos paz e para colhermos mais, a gente precisa ser agentes de paz no mundo. Às vezes a gente é aqui na igreja, amados, agente de paz, mas às vezes lá na nossa casa a gente não é. Às vezes lá na nossa casa, no meio do almoço de domingo, a gente dispara uma pedrada no outro que fere. Às vezes lá no nosso serviço, a gente não tem paciência com ninguém, não. E a gente quer colher que jeito? Que jeito a gente quer colher, amados? Chega de briga, amados. Mantenha viva a esperança. Assim como a esperança para a qual fomos chamados é uma só. Somos chamados para a perspectiva, para algo muito além, muito maior. Mas a gente, muitas vezes, a gente vem para a igreja só pensando na gente. A gente ora para Deus, Senhor, faz um milagre na minha vida. Senhor, me prospera. Senhor, eu preciso de
saúde. Senhor, eu preciso de um casamento. Senhor, arruma meu marido. Senhor, arruma minha mulher. Senhor, traz meus filhos do mundo para cá. A gente só pensa nessas coisas. Acho que a gente foi chamado só para isso. Isso é tão pequeno, amados. A gente foi chamado para algo muito maior, para algo muito além. E nesses dias de pessimismo, de desesperança, de negativismo, vamos escolher se a gente for mais otimistas, mais cheios de esperança. Às vezes a pessoa chega cheia de desesperança para o crente piora a situação dela. O crente pega e fala assim, mas vai piorar mesmo, vai estar ruim mesmo. E quando você chega assim para o crente e fala assim, nossa, eu estou com um problema na minha casa. Ih, rapaz, você nem sabe, na minha casa está pior. Tem crente que gosta de competir. Conhece gente que gosta de competir? Eu conheço uma pessoa que gosta de competir. Não vou contar quem que é, não. Mas você chega e fala assim, eu estou com uma dor no dedão do pé. Ela pega e fala, mas essa pessoa pega e fala assim, você não sabe o que é dor de pé, eu estou com meu pé doendo muito mais. Então dá vontade de não falar, você aguenta a dor que é melhor. Gente, mas tem gente lá do mundo, a gente dá risada, mas tem gente lá fora que pega e vem chorar, às vezes reclamar, às vezes pedir alguma coisa. E a gente pega e faz o quê? A gente piora a situação. A gente reclama em cima da reclamação dela. A gente, amados, se a gente for cheio de esperança, a gente vai colher muito mais. Nós somos apóstolos da esperança, pregadores da esperança. Existe uma esperança para todas as dores do mundo. E essa esperança chama-se Jesus. Bem, amado. Quem levar mais esperança vai chegar mais longe. Quem leva esperança leva encorajamento. Quinta coisa, amados, trabalho em unidade. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. É só Jesus, meus irmãos. É tudo por Ele e tudo para Ele. Tudo tem a ver com Deus. A gente é dele, a gente vive para Ele. Esse é o nosso vínculo de unidade. É isso que nos une. Unidade vem de um. Somos um em Cristo, para que todos vejam que somos um só corpo. Juntos, amados, nós somos sempre melhores. Nós somos família, nós somos equipe. Sexto, compartilhe a cultura da graça. E cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Como foi repartida a graça de Cristo para nós? Abundantemente. Compartilhe a abundância, não a escassez, o dar, não o reter, generosidade, amados. Amados, vocês acham mesmo que algum de nós vai conseguir ganhar de generosidade do Senhor Jesus Cristo? Será que nós vamos ser as últimas bolachinhas do pacote, os mais generosos do mundo que vamos ganhar de Jesus? Será que Jesus vai olhar para nós e falar assim, aquele ali é bom, hein? Aquele ali eu vou ficar com ele, não posso perder aquele ali de jeito nenhum, porque ele é maravilhoso. Não é nada, gente, a gente não é. É para ser como Jesus. Não é para ser como o nosso sentimento, não é para ser como a nossa vontade, não é para ser como o nosso desejo. É para ser como Jesus fez, com entrega, com renúncia. É uma cultura da dignidade sobre a indignidade, do favor em cima da opressão. Seja sempre pela segunda chance, se houver arrependimento, amado. A gente não está falando aqui, meus irmãos, vocês precisam ser tudo bobo. O povo pode passar a perna em vocês, tá? Cria um monte de cobra, leva para tua casa. Não, ninguém está falando
Mas às vezes a pessoa vai lá, ela se arrependeu, ela mudou, e você fala assim, eu já perdoei. Mas aí fica um negocinho aqui no corpo. Perdoou nada. Perdoou nada. Isso é falsidade, amados. Perdoar, amados, não é esquecer, não. Perdoar é você olhar e aquilo lá não te ferir mais. Perdão é cicatriz. Você olha e fala, fui machucado um dia, mas não dói mais não. Fiquei até mais forte. É isso. 7. Sirva conforme o seu chamado e dom. Efésios 4:11 diz assim, e ele designou alguns para. Designar não é eu pedi, eu orientei, eu tentei fazer vocês quererem. Se você puder, não, designou, vai, faz isso, é ordem. Você foi designado pelo Senhor. Você nunca será totalmente realizado e feliz fora do seu chamado. Nunca vai ser. E o Senhor tem um chamado para cada um de nós. A gente precisa, amados. Todo salvo é chamado. Todo chamado recebe talentos e dons. Você foi designado para uma vida com propósito. Para além de si mesmo. Para servir ao Senhor dos Senhores. Olha que honra, amados. Viva para quê? Para transformar vidas. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Não é o santos time de futebol, não, gente. É os santos, os separados por Jesus. Vocês que foram separados. Que Ele pagou um alto preço lá na cruz. A nossa colheita, amados, não é para acumular conhecimento, não é para acumular religiosidade, não é para aumentar nem tamanho, nem estrutura, nem riqueza da igreja, mas para mudar a realidade das pessoas. A grande colheita virá para quem tem a motivação correta. Para quem você está querendo fazer discípulos? Quero fazer discípulos porque daí as pessoas vão ver que eu sou grande, que eu sou melhor do que o outro. Eu acho que Deus vai dar discípulo para você desse jeito. A grande colheita virá para quem tem a motivação correta. Então sirva para mudar a vida das pessoas. 9. Discipule para a maturidade. Pastor, para que eu tenho que discipular uma pessoa? Para que ela seja madura. E como que uma pessoa imatura vai discipular uma pessoa que é madura? Uma criança pode ter um filho? Não pode. Às vezes a gente até vê que tem aí, não é, no jornal, mas é um caso que não pode acontecer e a gente fica chocado. O que a gente vê? Uma pessoa madura. Ela pode procriar. Ela é madura. Quando a gente vê aí adolescente, às vezes, está namorando e fica grávida, a gente pega e fala assim, oh, meu Deus do céu, ainda é uma criança, o namorado não trabalha, não faz as coisas. Não é isso que a gente pensa? Agora, quando tem um casal bem estabilizado, tudo certinho, de repente fica grávida, é uma alegria. Mas a gente precisa entender isso. A gente precisa ser maduro para levar as pessoas à maturidade. E cheguemos à maturidade. Gere discípulos, amados, não para controle, mas para liberdade. Para que eles possam pensar e olhar e falar assim, não, o que o irmão, a irmã, o pastor está me ensinando está na Bíblia, é isso mesmo. Eu li, eu olhei, é realmente isso mesmo. Ajudar as pessoas a crescerem, a serem grandes. Eu vou ter medo, porque senão alguém pode virar pastor aqui, pode tomar o meu lugar. Mas, gente, o meu lugar não foi Deus que colocou, se foi Ele tira, Ele coloca, Ele faz. E a gente precisa crer nisso. Ou a gente está aqui para quê? Serem maduras, serem frutíferas. Eu quero ter um monte de pastor aqui, amados.
Quero ter um monte de gente abençoada, ensinando, louvando ao Senhor, trazendo pessoas, ajudando pessoas. A gente é um farol nessa comunidade. A gente é um farol para a nação. Está tudo em trevas sem Jesus, amados. A obra que a gente está edificando é muito maior do que a que a gente está fazendo. A gente é parte de um todo muito grande do nosso Senhor Jesus. A gente está estudando o Cântico dos Cantos, do amado das nossas almas. Seu discípulo precisa crescer, às vezes se tornar até maior do que você. A gente não sabe o que o Senhor Jesus quer. Por isso, você precisa crescer também. Você só pode dar para as outras pessoas o que você tem. Como que você vai fazer um cristão maduro se você não está tendo maturidade? Terminando, gente. O propósito é que não sejamos mais como crianças. Imaturidade, né? Levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. A gente precisa ser maduro para a gente ser estável. Para que qualquer ventinho, qualquer problema, eu vou sair da igreja, o irmão não me cumprimentou. Vai lá falar isso para Jesus, gente. Quando você encontrar com Jesus, você fala isso. O irmão não me cumprimentou. Você sabe o que estava acontecendo com o irmão aquele dia? Você sabe se ele é cegueta? Sabe se era o pastor Carlos Jones? Né? Eu já saio gritando, assim, ele dá aquela olhada, assim, ele demora uns 2 segundos. Aí ele olha assim, pastor Carpinelli. E ele onde? Gente, brincadeira. A gente precisa ser bem resolvido, né? Só assim a gente vai empoderar e potencializar a colheita que está nas nossas mãos, o que Jesus quer fazer, não é o que a gente quer fazer. Tantos crentes, amados, estão presos ainda, estão patinando, estão vivendo atolado em coisas pequenininhas, coisas fúteis, coisas medíocres, fazendo menos porque se sentem menos. Na verdade, isso é inferioridade. E a gente foi chamado para maturidade, para ser estável. Eu sei quem eu sou em Cristo. Eu sei que Jesus me ama e Ele vai me cuidar. Não importa. Mas não, às vezes, nossa, aquele irmão não me cumprimentou aquele dia, eu vou sair dele. Eu passei na rua e o pastor não me viu, não me cumprimentou. Não sabia que o pastor estava correndo atrasado, o pastor estava com dor de barriga, querendo chegar em casa, né? E não, vou sair da igreja. Não aconteceu nada disso ainda não, estou só brincando. Liberte-se, amados. O tempo da colheita chegou. Esteja bem preparado, bem equipado, bem animado, bem resolvido, com a vida em dia, com as emoções na mente, nas finanças, no casamento, no trabalho. Seja bem resolvido. Aprenda. Aprenda. Você só pode fazer uma grande colheita quem estiver sem peso nas mãos e no coração. Sabe como que era uma cerimônia de ordenação de um sacerdote levita lá em Israel? Era assim. O que o sacerdote fazia? Gente, o sacerdote era um excelente churrasqueiro, pelo menos um açougueiro muito bom. Por quê? Porque ele tirava, né? Ele ia lá, chegava o animal lá, ele pegava e sacrificava, tirava o sangue, a gordura, aquilo lá ele queimava para o Senhor. O restante, vou fazer um churrascão, sabia? E falava assim: olha, o Senhor é muito bom, o Senhor fez grandes coisas. E ficavam lá na comunhão, churrasqueando, igual nós homens fazemos de vez em quando. Faz tempo que a gente não faz lá, inclusive, né? Com saudade. Gente,
Como que um sacerdote ele fazia? Chegava um outro sacerdote mais velho, chegava assim, falava assim, chegava na orelha direita dele, passava o sangue assim. Para quê? Para ele saber que nada do que ele ouvisse, nada do que ele visse, era além daquilo que o Senhor queria. Ele ficava com as mãos assim, o sacerdote chegava e colocava as carnes nas mãos deles. Para quê? Porque se você está com uma mão fazendo sacrifício e a outra livre, você pode querer fazer outra coisa. Mas se você está com as duas mãos na obra do Senhor, você está focado só naquilo. É isso que a gente precisa estar, amados. Às vezes a gente está com uma mão na Bíblia e outra mão lá no mundo. Como que a gente vai estar focado? Digo mais, às vezes a gente está com dois dedinhos, um dedinho só na Bíblia, só um pezinho assim, um cantinho do pé na igreja, o resto tudo lá fora. Nossos filhos, quanto que eles têm do mundo lá fora e quanto que eles têm da igreja na vida deles? Quanto? E aí às vezes a gente quer que eles não focados 100%. Só pode fazer uma grande colheita quem estiver sem peso nas mãos e no coração, focado na obra do Senhor. O reino de Deus empodera as pessoas. O mundo só vai te enfraquecer, meu irmão. Meu irmão, trabalha 20 anos no serviço. Um dia eu estou lá em cima, outro dia eu estou lá embaixo. Eu já até acostumei. Já nem me pega mais de surpresa. Eu falo, eu conheço essa secretaria. Estou tranquilo. Daí eu vejo o carinha novinho, chegou, está com 2 anos, 3 anos, está se esforçando, vou virar chefe, vou virar diretor, vou virar supervisor. De repente está subindo. E aí esse cara entra em crise, porque largou mulher, largou cidade, veio morar aí, está morando lá em República, tudo apertado. Para quê? Para levar uns tomos. É isso que o mundo faz, amados. Se o nosso objetivo for lá no mundo, mas acha que Jesus vai dar tombo em vocês? Jesus, ele nunca fez isso. Gente, igreja já me machucou demais, mas o meu Senhor Jesus jamais. O meu Senhor Jesus, ele só foi bom comigo. Eu tenho certeza que com vocês também. Se alguém puder falar mal de Jesus aqui, nem fala, porque eu vou ficar muito bravo, igual fala mal da minha mulher. Último, amados, estabeleça a verdade em amor, antes seguindo a verdade em amor. Olha só que interessante, amados. Antes. Não é depois de tudo o amor, não, gente. É antes. Antes de tudo o amor. Na fé cristã, tudo tem a ver com amor. Muitos cristãos e igrejas pegam só a primeira parte, falar a verdade, falo mesmo, mas a recomendação apostólica não para por aí. Verdade sem amor afasta. Se a sua verdade for legalista, religiosa, essa não é a verdade do Evangelho, não, amados. Jesus não é essa verdade. Jesus, ele não ficava perto só das pessoas santas que faziam as coisas tudo certinho. Não, ele chegava perto das pessoas. A diferença é que quando a gente chega perto dessas pessoas, muitas vezes a gente se contamina. E Jesus, ele ia lá e levava luz. O que nós precisamos fazer é isso, levar luz para as pessoas. Você pode ir sem amar, mas não vai para o céu sem amar. Terminando, a grande colheita já chegou e a melhor hora é agora. Nós somos igreja no tempo da grande colheita mundial. Que privilégio! Nunca tantos vieram a Cristo e nós somos parte disso. Está empolgado? Eu estou muito empolgado com esse novo tempo. Quero fazer muita coisa, gente. Quero entregar minha vida por isso aqui. Porque eu sei que o Senhor Jesus tem propósito para cá. E essa deve ser a nossa maior razão da nossa alegria. Como você vai viver esse tempo?
quero me dedicar ao Senhor, amados. E o verso 16 termina afirmando assim: o corpo cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada um realiza a sua função. A igreja cresce pelo amor. Que verdade simples, mas poderosa. Então você está de fato pronto? Está fazendo a sua parte da forma certa? Não vamos ficar aqui nos escondendo, não. A colheita é muito grande, a seara é grande, a gente é pequeno, e pela gente, na força do nosso braço, nunca vai ser possível, mas com Jesus a gente já venceu. A fé venceu e vencerá. Amém? Amém. Vamos juntos? Amém. Vamos orar então, amados, e depois vamos fazer a nossa ceia.